direto do Canadá. Começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta a mais um Pode Deixar. Eu sou o Massaro Rocha, falando direto de Ottawa, e eu sou muito mais do que um rostinho bonito na multidão. Boa, eu sou o Berg, falando aqui de Quebec, e ser e ter, eis a questão. Opa, eu sou a Andréa, tô falando de Vancouver, e os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Ô louco, ô louco! Olha... Que papo mais filosófico hoje, pessoas. Pois é, o tema do programa deve estar se perguntando que diabos é isso, e a gente está falando, você não precisa ganhar sempre. A gente vai dar uma analisada nessa cultura que a gente vive hoje, sobre você sempre ter que ganhar, ou sempre ter que estar se esmeirando em ter que chegar em primeiro lugar em tudo isso. O que isso está gerando como consequência pra gente, pros nossos filhos e pra nossa sociedade. Isso pareceu até tema de mestrado, né? Essa abertura, se não gostou. Pareceu, Pois é, vamos dar uma olhada em todas essas coisas, todas essas questões que a gente está vendo e tentar imaginar que diabos vai acontecer depois ou como a gente pode mudar isso. A gente já ouviu daqui a pouquinho. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com/inglês and let's speak English, my friend. Você não precisa ganhar sempre. Já começo dizendo que isso é um conselho meu para você que está ouvindo o programa. Que eu também eu vou repetir isso muitas vezes para tentar internalizar em mim mesmo, por sinal. Foi interessante você trazer esse tema, porque ainda ontem eu tive uma conversa aqui em casa sobre isso, sobre essa coisa de querer ser sempre o primeiro e o melhor em tudo. E de como isso mudou na minha cabeça com o passar dos anos. Então, é um tema que eu acho interessante a gente tentar discutir, não só hoje, mas levar isso pro resto da vida, ou pelo menos todos os dias, enquanto a gente estiver trabalhando, fazendo parte desse sistema capitalista que a gente faz parte, né? Porque o que eu percebi, e isso foi baseado num outro podcast que eu escutei, que a gente até estava conversando aqui antes do programa, né? Que hoje em dia muita gente internaliza o trabalho como sendo quem você é. Tanto é que muitas vezes você pergunta para alguém, tipo, oi, tudo bem? Como vai você? Aí você vai e se apresenta. Oi, eu sou o Massaro Rocha, eu sou engenheiro de software e tal, escambau. É curioso que a gente já coloca o verbo ser nessa história. Tipo, eu sou engenheiro de software. Não quer dizer, eu trabalho como engenheiro de software. Isso já acabou sendo parte da sua vida. Impregna dentro do seu ser mesmo, né? Impregna, né, cara? Porque olha só a que ponto que você fica. Eu coloco a culpa em mim mesmo nessa história quando eu digo. Eu levo o meu trabalho muito a sério. E eu levo a minha carreira, de um modo geral, também muito a sério. Eu me sinto muito mal quando eu não estou produzindo o que eu acho que eu deveria estar produzindo. Eu me sinto... quando eu estive desempregado, eu me senti a pior criatura do mundo, porque eu imaginei, o que sou eu se não estou trabalhando, né? E entre outras coisas, eu não consigo imaginar assim a minha vida se eu não estiver trabalhando. Até a ideia da aposentadoria, apesar de ser extremamente idílica para mim e um sonho que eu consigo enxergar todas as noites, para mim é difícil de aceitar. Eu ainda não consigo pensar assim, o que eu vou fazer se eu não estiver trabalhando? Vale dizer que a gente só fazer um disclaimer aqui, né? Que a gente não tá falando de ser workaholic, né? Não tá falando de ser aquela pessoa que só pensa em trabalho. Tá falando em
como o trabalho define as pessoas, né? Você comentou que você começa se descrevendo, dizendo assim, eu sou fulano de tal e eu sou tal coisa, né? Você disse seu nome e o que é sua profissão, mas a gente faz isso até quando você conhece alguém, né? Se a pessoa falar, ei, beleza, esse aqui é o fulano de tal, você, legal, prazer te conhecer, massa, tipo, você faz o que da vida, né? Você vem da, né? Você pergunta duas coisas, você vem da onde, né? E o que você faz, né? Eu acho engraçado, porque eu não pergunto o que a pessoa faz, eu pergunto de onde. Principalmente aqui no Canadá, né? Na verdade, nem pergunto de onde, sei lá, começa-se uma conversa e entra-se no assunto, mas não necessariamente que eu tenha que perguntar a profissão. Eu particularmente, acho isso meio invasivo, sabe? Eu acho que nós mesmos somos meio, talvez, suspeito a falar do tema, porque como a gente tem, como está fazendo aqui, um programa que ajuda as pessoas a se colocar aqui, a refazer a vida aqui no Canadá e tudo mais, você pode cair pela desculpa um pouco de que você está entrando naquela de... Você está querendo ajudar, entendeu? Uhum. Tipo, você pergunta quanto tempo a pessoa está aqui, chegou quando, já está empregada, de qual área, e não sei o quê, para você ver, às vezes, se você quer pode dar alguma dica, pode dar alguma ajuda. Às vezes a gente é apresentado a certas pessoas, porque as pessoas sabem que a gente tem um programa e tem algum conhecimento e ajuda, e aí a pessoa vem procurando uma mãozinha e tal. Mas, independente disso, o Massaro colocou bem lá no começo, você fica meio que autodefinido pelo fato de você ter que produzir, né? E é isso que é meio que vilão da história, principalmente quando você não consegue. E a gente está num mundo aqui diferente, né? Quem vem para o Canadá, geralmente, na grande maioria das pessoas, tem que começar tudo de novo. Então, tu imagina, né? A Sara falou da história de estar sem trabalho, você chega e passa um período de hiato aqui, um buraco, né? Onde você não tem o teu emprego ainda, a tua coisa, e você tem que restabelecer aquele status, sei lá, aquele nível de vida que você tinha antes, quando estava no Brasil, minimamente, para você chegar aqui e dizer assim, tô vivendo direito, né? Vale ressaltar que nem sempre você chega no mesmo status que você tinha no Brasil antes, né? Não, geralmente não chega, porque a organização social, a sua organização social até aqui é diferente, né? Você muitas vezes não atinge aquele ápice que você tinha, até porque você vai começar mais tarde, reconstruir tudo, e até você chegar naquele nível que você estava no Brasil, vai demorar, talvez já seja tarde, né? Não tô dizendo que isso vai ser regra para todas as pessoas, mas tô dizendo que a gente não deve vir considerando que vai ser assim, né? Que vai chegar no mesmo nível que estava lá, né? Com certeza. Com certeza. O que eu vejo num outro ponto é que, digamos que a gente já chega aqui, tá adaptado, tá com trabalho, trabalhando na sua área ou não. Você vai ficar... A forma com que a gente trabalha, a forma com que, digamos, as empresas estão trabalhando hoje em dia, né? Claro que nas suas devidas proporções aqui e os Estados Unidos tem uma certa diferença, mas de modo geral a gente segue mais ou menos o mesmo padrão de que você precisa estar sempre se superando ou tendo que ser o melhor naquilo que você está fazendo. Então você precisa ser o especialista, você tem que buscar ser o especialista em alguma coisa. As próprias empresas os departamentos de RH das empresas, quando elas fazem a tua avaliação, eles já estão te cutucando para perguntar, mas que caminho que você quer seguir? Como você quer se especializar? Como eu posso te ajudar para você ser o melhor nisso? Então, eu já escutei isso várias vezes de gente do RH, ou então de diretores, de gerentes com quem eu fazia a minha avaliação. Depois de quase ter um burnout em alguns momentos, eu me perguntava, cara, eu não quero ser o melhor nessa porra. Eu quero ser o melhor que eu sou. Eu não quero ser o melhor motherfucker de todas as galáxias aqui. Tipo, eu quero estar satisfeito sendo quem eu sou. Só que não é isso que você acaba conseguindo viver, porque todo mundo tá pronto a cometer erros, né? Então, você comete erros, ou então você tá com problemas pessoais, você não tá conseguindo render numa determinada semana. Às vezes é um mês inteiro que você tá resolvendo problema com, sei lá, com família, com filho, com marido, etc, que você não rende. Então você sente a sua produtividade caindo e vem aquela culpa dizendo, cacete, isso não é legal. Ou você vem com aquela própria cobrança dizendo,
eu deveria estar produzindo mais. Eu preciso começar a criar mais sacrifícios para poder ser melhor em alguma coisa, para poder mostrar que eu sou um profissional do cacete. Vocês passam ou passaram por situações assim? Eu me cobro bastante no meu rendimento comigo mesma, assim, mas... eu acho que eu até queria falar assim, não, mas eu não me comparo com os outros, eu não tento ser melhor do que os outros, mas é mentira. Tipo, né, porque eu tô tentando dar o melhor de mim ali, automaticamente você tá querendo se destacar no grupo. Então, mesmo que eu não faça com a intenção de me destacar diretamente assim, eu quero ser melhor do que ele ou ela que trabalha comigo, mesmo que eu não tenha essa intenção, porque eu realmente não tenho, eu tenho sempre a intenção de dar o melhor de mim e de fazer o melhor que eu posso naquele meu trabalho. Mas você acaba, consequentemente, gerando assim, uma situação de você se destaca no grupo. Porque se você se dedica, você acaba se destacando melhor no grupo. Então, eu me cobro muito, sim. E ontem eu estava até conversando aqui com o Adriano, que isso foi no momento em que eu estava em Toronto, no college, fazendo o college sozinha com 2 crianças, e ainda assim eu fechei o college com GPA4, eu fui na psicóloga, minha gente. Eu perguntei assim para ela e eu falei assim, por que é que eu tenho que exigir tanto de mim, né? Por que eu quero tirar o A? Porque eu não preciso disso, eu sei que eu não preciso disso. E a gente, depois de algumas sessões, primeiro a gente passou num primeiro estágio, vamos negar isso. Você não precisa disso, então agora você não vai mais atrás disso. Mas a gente percebeu que é muito difícil mudar a minha personalidade. E ela, no final das contas, ela falou assim pra mim, mas então, Andréa, você não deve culpar e se sentir mal de desejar fazer o melhor, porque o seu desejo por fazer o melhor te trouxe aqui, né? Te fez chegar aonde você chegou. Então, existe também o lado positivo, mas o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a lidar com isso de uma maneira mais saudável, porque eu acho que o ponto todo é esse, é a forma como você lida com isso, o quanto você cobra isso de você na sua vida e o quanto você deixa isso interferir na sua relação com a sua família, os seus amigos, né? Como você falou, Massaro, de se sacrificar. Isso é uma coisa, assim, que eu tenho sempre em mente, assim, que eu tento trabalhar para conseguir buscar o equilíbrio entre me dedicar, mas, ao mesmo tempo, não deixar que isso prejudique a minha família, a minha relação com a minha família, com os meus amigos e até a minha relação comigo mesmo como pessoa, entendeu? No meu caso, assim, vários comentários. O primeiro deles é em relação ao que o Massaro falou lá no começo, quando ele falou do pessoal do RH, dizendo que você tem que ser o melhor e tal. Eles perguntam também muito sobre a questão de carreira, né? O que você quer para a sua carreira, qual é o seu plano de carreira. Tem sempre aquela coisa assim, você é uma pessoa que quer crescer na empresa, né? Então, que assim, já te coloca para um lado em que você tem sempre, não só performar bem, mas você tem que buscar crescer, buscar avançar, buscar, sabe? Ser sempre algo mais do que você já é hoje. Eu me peguei muito, cara, em relação a isso, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente comentou lá no começo, né? Quando a gente vem para cá morar aqui, você começa do zero de novo. Então você tem uma ideia de velocidade para você tentar recuperar o que você tinha antes, ou um certo status, um certo nível de vida. Esse é o primeiro ponto. Isso aí está muito associado, obviamente, ao seu salário. Então, se você entra, a gente como imigrante, às vezes no começo já não é tão visto como o mais competente ou como o mais experiente, porque as pessoas não te conhecem mesmo às vezes, e você sempre negocia o salário baixo, um pouco mais baixo do que todo mundo no início, bem no início, até você ter um certo nome para poder você fazer alguma coisa. Então você acaba tentando, acho que, se desdobrar um pouco mais para mostrar que você é bom, para você sair daquele ponto. Eu não sou esse salário, sabe? Eu não sou esse salário baixo que você está me dando. Eu sou bem mais do que isso. Eu tenho condições de fazer isso a mais.
Outra é em termos de estratégia de carreira mesmo. Quer dizer, você está assim, eu sei, por exemplo, se a gente estava, eu já comentei isso até no outro programa, quando a gente estava falando de aposentadoria, assim, a gente sabe que não vai se aposentar, Massaro falou de aposentadoria no começo, que não vai se aposentar muito bem por conta da diferença que tem do tempo de serviço que você vai ter aqui no Canadá. Você tem que encontrar outras estratégias. Uma das estratégias é você tentar terminar a sua vida de trabalho com o máximo de salário possível para aquilo fazer diferença no teu cálculo de aposentadoria. E nessa onda, eu embarquei eu posso dar como um relato pessoal, eu embarquei numa vibe de ser aquele cara que resolve o que os outros não resolvem. Não sei se vocês aí já devem estar todo mundo passar sobre isso. Ficou tão claro isso, ficou uma fama tão grande. Os projetos que são pepino mesmo, assim, daqueles que você não consegue resolver, que a galera tem dificuldade, eles trocam de gerente de projeto lá onde eu estou e eles me botam no projeto, porque sabe que se der na minha mão eu vou desenrolar, entendeu? Só que aí eu me confrontei com a seguinte situação. Na grande maioria das vezes, eu sempre tinha, ou por experiência, ou por espírito, ou por jeito de ser, ou por que importa, uma solução para coisa, para cada problema, para cada situação, para cada coisa. Mas chegou o dia em que eu não tinha solução. Sim, às vezes acontece, pois é, né? E naquele momento, mesmo que tu tenha feito as pazes contigo e aceitado de que realmente tu fizeste o teu melhor, as pessoas já construíram aquele ideal de que o Berg é o salvador da lavoura. O que será que aconteceu com ele? E outra, você se cobra, né, cara? Porque você, como assim você não sabe resolver, entendeu? Que é aquela que você falou no comecinho lá, a busca de ser sempre melhor, e melhor, e melhor, toda vez, toda hora, e ter sempre a solução. Todo mundo se vira pra você e fica aquela cara de assim, vai, dá teu jeito aí, entendeu? Isso me estressou pra caramba, porque eu fiquei assim, faz uns 10 anos que eu não tenho um pepino que eu não consigo resolver. Eu não sei mais como lidar com essa, entre aspas, frustração, e isso me estressou um tempo, até eu chegar realmente a tentar ter essa consciência, e peraí, eu não sou o cara perfeito, eu não sou o salvador da pátria. Sim, entendeu? você tem limitações como todo ser humano, né? Assim, hoje eu consigo chegar pra galera e dizer, galera, eu preciso de ajuda, eu não sei. Sim. Sabe o que eu acho meio crítico isso daí? Quando você tava falando, a imagem me veio à cabeça. Que quando a gente tá crescendo, a gente chega nos pais da gente, as pessoas com as soluções de tudo, né? São aqueles caras que sabem tudo, que são tudo capazes, e que isso, que aquilo, outro. E não é por nada, é porque é a imagem que a criança cria, né? É aquela criatura que realmente dá segurança. E eu não sei quem falou essa frase, mas eu lembro que esse troço sempre fica na minha cabeça em situações como essa. Ele dizia que o primeiro momento mais trágico da sua vida é o dia que você descobre que seu pai ou sua mãe são apenas humanos. Que é um troço curioso, porque a gente começa, já pegando esse gancho sobre filhos, né? A gente começa sempre insistindo para que nossos filhos vão bem na escola, que estudem, que tirem notas muito boas, porque eles precisam disso para poder entrar na faculdade, que eles precisam disso para poder conseguir um bom emprego, etc, etc, etc. A gente começa desde o princípio formando os nossos filhos para que eles ajam dentro desse molde, esperando que eles tenham sempre essa alta performance que a gente espera de nós mesmos. Eu pergunto para vocês lidam com isso da mesma forma com os filhos de vocês? Ano passado, exatamente nessa época aí que que eu estava falando com a psicóloga sobre, né, que eu não queria me cobrar tanto, aí ela falou, então tá, vamos colocar lá na geladeira um aviso, uma lembrete para você mesmo, eu não preciso tirar A sempre. E aí eu colei na geladeira, né? E o me veio perguntar pra mim, mas mãe, por que não, né? Você precisa tirar, ainda mais que aqui na escola, vamos falar a verdade, que aqui eles cobram isso também. Isso é muito cobrado desde cedo. Uhum. E eu falei, não, Yumi, porque a gente não precisa tirar A sempre, né? Não precisa tirar A sempre. E eu percebi que ela estava se cobrando e ela estava se frustrando, porque ela não é o tipo de aluna que tira a nota A em tudo, entendeu? Nem um dos meus 2 filhos não tira, ainda mais assim, que eles chegaram faz pouco tempo e pelo inglês, né? No começo a criança leva para aprender o inglês e tudo, e até para aprender a história do Canadá. Então, eles estão, do mesmo jeito que a gente chega a quem, né, no trabalho, em relação ao imigrante com o mesmo tempo de experiência profissional que a gente,
que um nativo, né? Um imigrante fica aquém comparado a um nativo. A criança também fica aquém comparada com uma outra criança que nasceu aqui. Sim. Então, né? Aí eu via que eles ficavam... Então, eles não tiram o A. Às vezes acontece, mas muitas vezes tira B, às vezes tira C. E ela estava se cobrando. Então, eu falei, opa, eu tenho que começar a trabalhar com ela para que ela não se cobre tanto. Porque diferente... Eu sou com ela diferente do que a minha mãe foi comigo. Minha mãe sempre foi uma mulher... Minha mãe era professora, se aposentou como diretora de escola, mas muitos anos ela deu aula e ela sempre cobrou muito isso em casa, de todos nós, que a gente tinha que ser o melhor aluno da sala, entendeu? E ela sempre, a frase preferida dela era: seja o melhor, porque de mediano o mundo tá cheio. Aff, cara, isso é muito cruel, cara, na real. Então, e eu cresci nisso. Então, como é que eu ia não me cobrar tendo ouvido isso a vida inteira, entendeu? E especificamente sobre educação, né, cara? A gente já sabe que a forma de educação não funciona igual para todo mundo. Nem todo mundo aprende igual. Não. Então, não tem como cobrar que todo mundo tenha a mesma performance se a gente tem uma forma unificada de educação para todo mundo. Sim. Quem garante que você consegue aprender da mesma forma que o Berg consegue aprender da mesma forma que eu? Sim. Eu acho que da mesma forma funciona também para um trabalho. Nem todo mundo vai conseguir performar da mesma maneira no trabalho sobre as mesmas condições. E outra coisa, mesmo que você consiga, um dia não vai ser igual ao outro. Um dia você vai acordar mais estressado, ou teus hormônios estão mais descontrolados, ou você tem um problema físico que não tá, um problema psicológico que não está deixando de se concentrar. E a gente não leva isso em consideração. A gente sempre pensa que a gente tem que ser o super-humano que no dia anterior saiu do trabalho acabado. Você tem que voltar recarregado e perfeita para aguentar tudo de novo. Você aí que vai viajar, sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa a sua estadia muito mais segura e tranquila por menos de $1 por dia. Isso mesmo, menos de $1 por dia. Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, um serviço aprovado e recomendado por quem já contratou e utilizou. Acesse agora o site canadagora.com/seguroviagem e contrate o seu. A gente estava até falando quando isso daí vai aos extremos, né? Por exemplo, principalmente em sociedades asiáticas, a gente vê que na China, na Coreia e no Japão, o que se cultiva é de que você tem que ser o melhor, sempre, em alguma coisa. Então, quantos vídeos a gente já viu na internet, né? Daquela criança chinesa tocando piano que parecia um maestro com 35 anos nas costas, assim, que toca maravilhosamente bem, fantasticamente bem. Só que a gente só vê um lado de tudo isso, né? Que você vê a apresentação. Você só vê o resultado ali, né? Só vê o resultado. Agora, você não vê que aquela criança sofre uma pressão miserável dos pais, que dá uma associação desgraçada da sociedade, que ela precisa atingir esses resultados, senão ela não vai conseguir uma boa escola, não vai conseguir um bom trabalho, etc, etc. Então, nessas sociedades onde as coisas chegaram nesse ponto, é que é onde a gente consegue ver os reflexos mais críticos, né? Às vezes ela não tem nem direito de ser criança, né? Sim, não tem. Além disso, né? Não tem não, né? Desse jeito não tem como. Sim, tem todo um dano psicológico nas pessoas. Olha só o que você vê. O Japão tem um dos maiores índices de suicídio no mundo. E não é à toa. As pessoas têm essa responsabilidade de sempre estarem querendo ser os melhores em alguma coisa e estar tendo melhores resultados. O que acontece?
quando você não atinge a sua produtividade, você não é aceito numa determinada universidade, os caras se matam. Aqui tem também disso. Aqui também tem, que você percebe que na sua cabeça você foi um fracasso. E na nossa sociedade, fracassar é imperdoável. Você não pode fracassar. Você tem que ser sempre o melhor. As revoltas disso daí é gente que larga tudo e vai morar no meio do mato, ou então vira homeless, né? Tipo, o cara realmente não consegue mais se encaixar, o cérebro já não se adapta a coisa nenhuma. Você não tem estruturas familiares que funcionam, porque tá todo mundo dedicado a trabalhar ou a só estudar, então não tem um relacionamento familiar, não tem um bonding, né? Tem muitos adolescentes que desenvolvem, né, o transtorno de ansiedade e também depressão, né? Sim, e eu acho que tem muito por causa disso, porque você não é avaliado como da sua capacidade pessoal, você é avaliado sempre em comparação a um outro padrão. Você tem que... Se você não é o aluno A, se você não é o funcionário top, puta, você vai ser mediano. E mediano, como dizia a tua mãe, né? O mundo tá cheio. Então... O mundo tá cheio. O pior é que mesmo que você não tenha uma ideia de competitividade explícita, você tá meio que incutindo isso indiretamente. Você acaba dizendo assim, ó, você tem que saber mais que os outros, tem que estar mais bem preparado, você tem que ter as melhores respostas. A professora do meu filho, no último ano do primário, meu filho mais velho, ela chegou a dizer para ele a seguinte frase: você pode se permitir ser um pouco imperfeito, cometer erros. Cara, se a professora disse para ele isso, entendeu? Imagina. Tu imagina, né? Quer dizer, a gente trabalha bastante isso com ele, essa ideia de você não precisa saber de tudo, acertar tudo e, sabe, fazer essa coisa, porque a gente vê nas reações das crianças hoje a explosão, cara, que é quando você tem algum tipo de frustração, entendeu? Eles, não sei se mesmo a internet, essas coisas, traz tudo isso, né? É tudo muito rápido, você tem que estar sempre ali, parece que ligadão 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, 20 horas. Quando você não consegue, cara, parece que a frustração é tão extrema quanto o prazer de estar naquele meio ali, né? E eu me veio essa semana, na verdade na primeira semana de aula, e a professora, acho que eles estavam fazendo o assessment, né, para ver que nível que tá cada criança no começo do ano letivo, e ela falou para mim, que ela tava tendo... Tipo, quase que I was panicking, porque ela não conseguia fazer o que a professora estava pedindo. E ela não estava conseguindo escrever na folha dela. E daí ela viu que tinha outros amiguinhos que a folha estava em branco. Então ela viu que ela não estava tão ruim assim. Mas mesmo não estava sozinha na história, né? Que ela não estava sozinha. Mas mesmo assim, ela ficou bastante preocupada, e eu falei pra ela, assim, ela ficou nervosa com a situação, né, ela tá só com 12 anos, eu falei, meu Deus, aí eu peguei e falei exatamente isso, você, não é em tudo que a gente faz bem, né, não é tudo que a gente sabe bem, não é tudo que a gente tem habilidade pra aprender, então, porque ela principalmente é uma criança que tem mais habilidades, assim, para atividades artísticas e físicas do que para aprender os conteúdos acadêmicos. E aí eu falei isso pra ela, a gente vai colocar, ela queria fazer um curso de desenho, você vai fazer um curso de desenho. Falei, o bom é que você está num país onde você tem oportunidade de desenvolver outras coisas e viver bem com isso, assim, ter uma vida digna, com uma profissão, né? Porque, assim, eu tenho ciência de que ela, com o tipo de personalidade dela e tudo, com as dificuldades que ela tem, no Brasil seria muito mais difícil ela encontrar uma profissão que ela conseguisse ter uma vida digna, sem fazer, né, aquelas profissões de sempre, né, que todo mundo reconhece como as melhores, as mais bem pagas, entendeu? Aqui, pelo menos, a gente tem essas opções, então eu tô tentando já orientá-la nesse sentido, para que não não aconteça toda essa cobrança dela com ela mesma, né? A gente meio que carrega um pouco disso do Brasil, né? Como você falou, a gente tem essa ideia, essa história de que se você for professor, ou se você for de informática, ou se você for, sei lá, um cara que conserta casa,
os 3 vão ter mais ou menos o mesmo nível de salário, mais ou menos o mesmo nível de vida. Você não vai ter um grande problema, você não precisa ter aquela coisa de... Aqui no Canadá, né? Isso, aqui no Canadá. Você não precisa ter aquela coisa de você ser o cara de direito, ou de medicina, ou de odontologia, para você conseguir viver. Mas a gente meio que incute indiretamente, mesmo sem querer, essa história nos filhos, como assim, você tem que estudar, você tem que passar, tem que ir para vestibular, você tem que ir para a universidade, você tem que fazer a universidade, você tem que ter um emprego, conseguir melhor salário. Esse medo que talvez a gente carrega da nossa época, eu acho que a gente ainda acaba transmitindo, mesmo sem querer, para as próximas gerações. Beck, o seu filho, assim, ele sempre foi um menino que teve bom desempenho na escola, assim, que ele aprendia fácil as coisas? O meu mais velho, sim. E você, o Massaro também, né, Massaro? Cara, meu filho, ele até o primário ele tava indo muito bem. No secundário as coisas começaram a mudar, sabe? Porque eu acho que a gente até tava tendo uma conversa sobre isso com ele. Ele não é uma pessoa muito boa com interpretação de texto. Ele escreve maravilhosamente. Os textos dele são muito bons. Assim, ele escreve realmente crônicas muito legais, histórias, narrações assim, muito, muito bacanas. Mas interpretação de texto, ele não vai muito bem, sabe? E a gente já... Até no último ano a gente discutiu muito o porquê disso daí. Ele dizia que a culpa é do professor, que o professor não sabe explicar o que ele quer. Ele dizia que o cara, ele diz, eu pergunto a coisa, o professor diz, não, escreva e a gente corrige. E ele ficava muito puto com isso, porque ele dizia, porra, o cara não consegue explicar, a professora não consegue explicar o que ela quer. Aí eu escrevo uma coisa, ela diz, tá errado. Eu disse, cacete, então me diz o que você quer. Ela, não, você tem que ser capaz de sublimar, então... Diferente da tua filha, o Matsuru ele não é um cara muito artístico, assim, por ser, né? Ele tem um lado... Apesar de que ele é muito criativo para as coisas, mas ele é uma pessoa muito mais exata para as coisas. Ele precisa enxergar a definição nas coisas. Ele não é como uma visão do artista. O meu mais novo é assim. Como o Matsuru. Isso, como o Matsuru. Ele é muito mais racional e ele tem exatamente dificuldade com a interpretação de texto. E ele fica muito mal com isso, porque ele sabe que ele escreve bem, aí ele fica muito puto de, porra, por que cacetes então ela não me dá os parâmetros certos pra isso daqui? Eu posso ir em defesa deles, que assim, eu tava no college e eu tive vários professores de inglês no college, né? E menino, teve um professor lá, e eu acho que não é o único... mas teve um professor lá que ele trazia uns textos pra gente interpretar e uns textos difíceis e ele falava assim, aí teve um dos textos, eu lembro muito bem da história e tudo, tinha a história e a gente tinha que interpretar, então a pergunta era assim, o que aconteceu quando o carro passou na estrada no lugar tal? Ele fez uma pergunta de uma situação específica de um carro passando do lado de um lugar. Aí eu respondi assim, de uma forma mais genérica. E aí a resposta não era aquela, a resposta era assim... Não, é porque lá tinham 6 piquetes plantados no solo que representavam as 6 pessoas que estavam dentro do carro e que todos iam morrer no final. Eu falei, oi? Sabe assim, que eu tinha que interpretar que um carro passou numa estrada e a pessoa olhou pro terreno do lado da estrada e daí tinha quantas madeirinhas lá no chão, eu tinha que deduzir que tinha... Então, eles vão, os professores daqui, de inglês, e quando eles pedem para você fazer interpretação de texto, muitos deles, pelo que eu percebi, eles vão no nível de detalhamento do negócio... Que é isso que falou, você tem que sublimar, você tem que abstrair, você tem que, sabe, você tem que ir além da coisa. Eu falei assim, bicho, como que eu, que sou uma pessoa super racional, que eu sou bem como, né, nesse ponto assim, eu também sou de definições e, sabe, aquela coisa mais concreta, como é que eu, com essa minha cabeça concreta desse jeito, vou achar
que porque tinha 6 piquetes no chão, isso representava as 6 pessoas que estavam no carro que ia morrer. Aí você ficava muito puta contigo mesmo, porque você não tinha enxergado isso daí, ao mesmo tempo que você tava puto com um cara que... Exato. Então, assim, a gente, como aluno aqui, acaba tendo que aprender o que é que eles pedem, o que é que eles esperam para você começar a abstrair. E ir naquele sentido. Mas eu vou dizer, é muito difícil para uma pessoa com uma cabeça como a minha, e eu acho assim até injusto, porque não quer dizer que você não é bom no que você faça, apenas você tem uma habilidade diferente do que é esperado naquela circunstância, e você tem a sua. Só que no fim das contas, você vai acabar sendo julgado. Sim. Por conta disso daí. Sim. Porque você não foi capaz de atingir o nível que eles esperavam que você atingisse. Isso vai ter consequências para ti lá no futuro. Principalmente para eles, né, que vão precisar das notas para ir pro college, né? Sim, sim. É porque a gente tem um medo grande do insucesso e associar isso ao fracasso financeiro, né? Eu acho que isso daí tem muito a ver com... eu enxergo dois problemas, dois fatores em cima disso daí. O primeiro é o fato de a gente ser imigrante, né? Eu acho que, de uma maneira ou de outra, eu sinto que a gente sempre vai tentar estar se provando melhor do que eles, ou melhor que o canadense, né? Porque você não é daqui, você não fala o idioma. Internamente, eu acho que talvez mesmo inconscientemente, a gente está buscando isso daí, mostrar para os caras de que não é porque você é imigrante que você é menos. Pelo contrário, você consegue ser melhor. Eu me pego fazendo isso várias vezes, eu não vou dizer por vocês, mas e a segunda coisa, eu acho que é porque a gente dá muito mais importância em relação ao futuro financeiro do que a realização pessoal. A gente valoriza muito mais o ter ao ser, assim, mais ou menos, porque é sério. Até hoje eu me lembro quando meu primeiro vestibular no Brasil, eu queria ter feito filosofia. Eu queria ter seguido o curso de filosofia e tal. E eu tive que escutar de várias pessoas dizendo, cara, você vai ser um vagabundo e não vai ganhar dinheiro. Não que isso seja mentira, né? Porque sabe que professor de filosofia realmente não é necessariamente uma carreira de muito dinheiro no Brasil. Mas eu me pergunto hoje se eu não estaria realmente mais realizado tendo feito o curso de filosofia ou não, porque era algo... Claro, eu era muito novo, né? Não dá pra dizer assim que realmente isso era o caminho da minha vida. Mas naquela época eu estava buscando a minha satisfação pessoal, a minha realização, era algo que eu me identificava. Se eu tivesse no Canadá naquela época, talvez eu tivesse feito um curso de filosofia. E como aqui a gente tem essa possibilidade de recomeçar a vida várias vezes, né? Tipo, você não é tão preso à sua carreira, talvez, quem sabe, talvez eu tivesse mudado de carreira ou não. Eu me vejo passando essa preocupação com meu filho hoje em dia. Eu me vejo... É porque são vícios, cara. Você traz os vícios de como você foi criado lá. Sim, eu me vejo incutindo nele esse negócio. Cara, você tem que escolher uma profissão que vai te dar uma segurança financeira. Eu sinto uma dor quando eu falo isso, porque ao mesmo tempo eu não acredito nisso. Eu queria que ele fizesse um troço que ele gostasse. Cara, pouco importa se tu vai ter que viver ralando todo dia. O importante é que tu realmente não se sinta mal contigo mesmo quando tá fazendo um negócio, né? Exato. Com certeza. Exatamente. Só que vocês não acham isso difícil? Muito. Né? Eu sei que nós três a gente pensa de uma maneira bem parecida nesse ponto. Que a gente acredita realmente que na satisfação pessoal, na realização pessoal. Só que é extremamente escroto você tentar ficar pensando no seu filho daqui a uns 10 anos... O cara, sei lá, quem é músico, por favor, me perdoe, tá? Eu só vou usar o exemplo aqui por só vai usar um péssimo exemplo. Por falta de opção. Mas digamos que você vai trabalhar, que um deles escolha ser músico. E eles vão trabalhar com uma área da música que não necessariamente é o bam da indústria, que é um troço que está pagando milhões. Então, o cara vai estar sempre vivendo de contra-cheque em contra-cheque, vivendo na pindaba e tal, não vai ter muitas coisas na vida. Internamente, como pai, eu ia me sentir preocupado, assim, pensando, porra, eu me sinto mal pro meu filho não ter essa condição de ter mais do que outra coisa. Cara, isso é um debate que a gente tem, acho que quase que diariamente aqui em casa, porque, veja,
Bem no exemplo que você deu. Meu filho hoje, ele gosta de teatro. Se você perguntar a ele o que ele quer ser hoje, talvez ele gostaria de ser ator. Bicho, as chances dele ser um ator e de se dar bem, de ganhar realmente bem, racionalmente falando, não são grandes. Sim. Ainda mais aqui, que é francês, que ele vai precisar sair. Ainda mais aqui, que tem só 30 milhões de habitantes no país inteiro. Tem estado no Brasil que tem mais que isso, já fácil. Eu sei que ele pode, desse viés dele de ser um bom comunicador, ser expressivo, essa coisa, dele ser um professor, dele cair numa profissão normal, vamos dizer assim. Não que ser ator não seja normal, mas cair na profissão... Nós e os nossos preconceitos. Numa profissão que dê um salário mais, entre aspas, mundano. Porque ser ator, você pensa assim, se você extrapolar, se ele for um ator muito famoso, ele pode fazer filme nos Estados Unidos, ele pode, sabe, extrapolar para um ponto que ele vai ser, sei lá, milionário e viver como os grandes stars, essa coisa toda. E pode não ser nada disso, ele pode virar, sei lá, uma pessoa da área de comunicação, da área de recursos humanos, da área de, sabe, de uma área de trabalho normal. Mas a gente se preocupa, a gente fica ali ligado em saber como vai terminar essa história, entendeu? De como vai que ele... Você fica muito pensando assim, porque o que acontece, na verdade, é que você projeta o que você acha que é o certo na vida deles, né? Então, na sua cabeça, ele tem que ter um bom salário, ele tem que ter uma casa, ele tem que ter... Você falou que ser versus ter, né? Ele tem que ter um salário, ele tem que ter uma casa, ele tem que poder viajar, ele tem que conseguir criar os filhos dele bem, ele tem que, sei lá, comprar tudo que ele quer, o que ele gosta e tal. Isso é o conceito de sucesso, né? De vencer a vida que a gente foi ensinado quando era criança. Você falou, ele pode querer ser músico e viver numa coisa e ele está satisfeito com isso. Não é o meu conceito de vida, mas é o dele, entendeu? Sim, eu confesso a vocês que eu tenho uma percepção, assim, uma opinião, talvez, um pouco diferente disso. Eu não sou o tipo de pessoa que fique projetando o futuro, assim, para os meus filhos, sabe? A única coisa que eu penso é que eu quero que eles sejam pessoas felizes e satisfeitas. Então, a minha forma de me relacionar com eles nesse sentido é que eu quero que eles busquem uma profissão ou que eles tenham a possibilidade de se desenvolver, de desenvolver as habilidades dele em coisas que eles gostem de fazer e que eles se sintam bem. E daí eu acho que as coisas vão acabar se encaixando como consequência, entendeu? Você abrir um leque de opções para a pessoa, de você dar opções, dar oportunidade de eles experimentarem e fazerem as escolhas deles. E, cara, se eles não gostarem de nenhuma profissão e se não quiser nem fazer um college, mesmo que ele vai trabalhar de caixa de supermercado aqui, trabalhar de atendente, eles ainda têm condições de ter uma vida digna. E se eles escolheram aquilo para eles, eu não posso ficar julgando, entendeu? Então é nesse sentido que, óbvio que eu quero o melhor para eles, mas o que para mim é o melhor para eles é que eles estejam bem, assim, felizes, satisfeitos com as escolhas que eles fizeram. Então a minha preocupação sempre é mais no sentido de apoiá-los, de ajudá-los a identificar as habilidades deles e de dar oportunidade para que eles experimentem, porque assim como você falou assim, meu filho tem uma veia mais artística e pode ser querer ser ator e talvez não venha ganhar, você não sabe, primeiro que a gente não tem como, pode ser que a possibilidade seja menor, a probabilidade pode ser que sim, mas a gente nunca sabe, e pode ser que essa profissão dê a ele, ou esse aprendizado, ou essa busca inicial por uma profissão nessa área acaba abrindo outros leques para eles e um leque de outras opções para ele vai fazer outras coisas e se dê bem da mesma maneira. Então, sei lá, eu não tenho a cabeça muito assim, minha mente assim, ela não é muito tradicional, acho que nesse sentido, entendeu? E você acha que você conseguiu então quebrar esse ciclo de o que tua mãe falou para ti, do como tu age e como teus filhos são? Totalmente, graças a Deus, mas você sabe que talvez pelo próprio aprendizado, assim, da minha casa, porque, assim, eu tive sorte de estar numa família
de ter uma personalidade muito parecida com a personalidade da minha mãe, em termos, assim, de habilidades. Minha mãe, com certeza, teria sido uma excelente engenheira, né? Porque ela tem essa cabeça mais matemática, tanto que ela deu aula de matemática há muito tempo e tal. E uma pessoa muito prática, muito de gerenciamento, tudo. A gente tem uma personalidade muito parecida. Então, para mim, sempre foi muito fácil atender as expectativas da minha mãe. Apesar dela ser uma pessoa bastante exigente, eu era compatível com isso. A minha irmã, ela é uma pessoa muito parecida com a minha filha. E a minha irmã, mais velha do que eu, ela só foi conseguir encontrar a profissão dela e fazer o que ela realmente queria quando ela já tinha quase 40 anos. Por quê? Porque a minha mãe a vida inteira criticou a pessoa dela. E a minha mãe não conseguia entender o lado artístico da minha irmã. Minha irmã é advogada, tá? Não tem nada a ver com artista, mas a minha irmã só foi identificar o que ela realmente gostava de fazer, o que ela queria fazer e que buscou como profissão muito tarde. Por quê? Porque a minha mãe criticou há muito tempo o tipo de personalidade que ela tinha, de uma coisa assim mais sonhadora, mais artística e tudo mais idealizadora. Então, eu acho que talvez por ter visto tudo isso, eu aprendi que a gente não deve ficar exigindo dos nossos filhos e querer projetar em nossos filhos os nossos desejos, o que a gente quer que eles façam. A gente deve sempre regar, sabe? Regar aquela plantinha com a água certa, né? Pra ela crescer e desabrochar no caminho deles, entendeu? E não no meu. O meu caminho não é o caminho deles. É eles que tem que saber, não eu. Alô, aqui é o Berg do Aprender Francês Agora e eu posso te ajudar a aprender o francês da vida real. As dificuldades que você tem, muito provavelmente, foram as mesmas que já passamos ao longo de mais de 10 anos de teoria e de prática na língua francesa. Então, rapidinho, a dica é: vá lá no site, aproveita todo o conteúdo dele e, sobretudo, não deixe de baixar gratuitamente o guia Como Aprender Francês na Prática. aprenderfrancesagora.com, porque na prática a teoria é outra. A plus. E quanto a gente? O que a gente pode fazer para não se cobrar tanto e tentar chegar no equilíbrio para essa vida de trabalho e vida pessoal? É meio de reflexão mesmo. No meu caso, pelo menos, foi assim. Foi muito de estar pensando, dizer, se você colocar na cabeça e dizer para você mesmo, não deve ser assim, não pode ser assim. E você tem uma certa certeza de que o mundo não vai cair porque você não fez a melhor coisa ou a situação ideal, ou pouco importa, entendeu? Sabe aquela coisa assim, em casos extremos, se você sair daquele emprego, a empresa vai continuar funcionando. Se você mudar de cidade, todo mundo vai continuar vivendo do mesmo jeito. Então você não tem esse problema de estar relacionado com isso. Então você aceitar que você pode ser um pouco menos não é fácil, mas eu acho que eu, pelo menos no meu caso, eu fico o tempo todo na minha cabeça. Eu penso bastante nisso, eu fico dizendo, aprende a lidar com a situação dia a dia. E eu tento hoje assim, não fazer tanta projeção, sabe? Eu tento não levar só um dia de cada vez, mas não cobrar tanto o futuro. É lembrar que você não é infalível e nem insubstituível, né? Uhum. Eu acho que é muito o autoconhecimento que a gente tem que realmente... Como nessa mesma linha que o Berg falou da reflexão, é muito autoconhecimento e aprender, entender que a gente tem limitações... tentar fazer o nosso melhor, mas saber que a gente tem limitações, então não vai ser sempre o melhor resultado. Eu acho que é basicamente isso. Eu sou muito dessa linha de meditação e autoconhecimento, e eu acho que isso ajuda muito. Eu gosto também do Michael Hyatt, que tem o podcast, né? Você me apresentou, né, Berg, o Michael Hyatt? Isso, mas é meio conflitante isso, né? Porque a gente se cobra de um lado para não se cobrar tanto, né? Se cobra de não se cobrar. E por outro lado, a gente fica estudando, procurando esses caras que dão dica de ser
melhor, mais performante, mais... Mas o que eu gosto nele é que ele sempre fala do tentar desenvolver sua habilidade, sua capacidade de produzir mais com menos esforço. Sim. Né? Você se organizar para você conseguir produzir mais e sobrar mais tempo para você. E ele sempre enfatiza muito o equilíbrio da vida pessoal, da família, de como tudo é isso importante. Então é por isso que eu gosto dele. Eu acho que ele é um dos poucos, assim, desses gurus aí de autoajuda, porque acaba sendo de algum tipo de autoajuda, mas de produtividade, ele foca muito na produtividade. Isso. Eu sou uma pessoa que eu foco muito em produtividade, mas por quê? Porque eu quero terminar o meu trabalho o mais cedo possível para vir embora, para poder cuidar da minha vida. Eu não sou o tipo de pessoa que quero ficar lá até tarde trabalhando. Não, eu quero terminar o meu trabalho antes, para sobrar tempo para mim. Também entendeu? Não sou, não. E se eu pudesse, bicho, jornada flexível, acabei às 3 da tarde tô me arrancando, mas infelizmente não posso, tem que bater ponto por enquanto. A hora que os podcasts dominarem o mundo, se a gente muda essa vida. E você, Massaro? Você não vai falar de você? Eu não vou falar de mim, senão isso aqui vai virar terapia. Tá bom? Deu, pessoas. Tivemos um programa interessante hoje. Esse era um assunto que eu tava querendo discutir com vocês há algum tempo. E foi legal ver a opinião de vocês sobre essas paradas. Então você fez uma terapia aqui ao vivo e a cores e não nos contou, hein? Se você visse como é minha terapia, você ia achar que isso daqui foi um passeio no parque. Programa genial. Bergs, tem alguma coisa pra dizer? Quase esqueci minha frase de fechamento. Fiquei tão empolgado com o tempo. Mas na verdade, eu não sei nem como é mesmo a frase original. Mas um certo anel, um tempo desse, ele fez uma coisa de mudar a cabeça das pessoas, né? O pessoal dizer my precious, né? Oh. Esse daí buscou o controle e a performance ao extremo. Exato. Genial. Pessoas, vocês estão ouvindo a gente agradece muito a participação de vocês, a paciência de vocês até aqui. A gente pede para vocês não deixarem de compartilhar o podcast com todo mundo que vocês conhecem. A gente está agora em umas 20 milhões de plataformas, inclusive no Spotify. Por sinal, se você está escutando a gente no Spotify, manda uma notícia, diga se você tá curtindo, se está bom, se está legal. A gente também tem várias outras plataformas, incluindo o Deezer, o Anchor, o Podbean e os... Tá no Deezer também? Estamos no Deezer também. Muito bom. E estamos... Qual é o nome desse negócio? No YouTube também. Se você... Não tem desculpa você não achar a gente, né? Não tem desculpa. Então, se você... Por sinal, mande de onde você está escutando a gente, diga de onde você é, mande notícia e não deixe de compartilhar com outras pessoas também. Porque a gente quer atingir quanto mais pessoas possível, poder compartilhar essa mídia tão maravilhosa que é o podcast, né? Então tá. Não se esqueça que domingo é dia de Drops. A gente sempre tá ali 8 horas ou 8 e alguma coisinha. A gente tá conectado, horário de Toronto, sempre trazendo um assunto diferente sobre algo que a gente não sabe o que a gente vai falar, mas que a gente conta com sua participação online ali, batendo um papo com a gente, um papo gostoso. O Drops é um Kinder Ovo, é sempre uma surpresinha dentro. O Drops é um Kinder Ovo. Às vezes a gente abre ele no domingo, assim, umas 2 horas antes de começar, né? O Drops é um Kinder Ovo que você não sabe quando você comprou, porque você vai abrir e não sabe o que vai ter lá dentro ainda. Ai. Chega. Pessoas, uma excelente semana pra vocês e semana que vem a gente volta com vocês com mais um Pode deixar. Até mais. Tchau. Tchau.